Eu sou Sir Julian Huxley, sou biólogo e escritor e várias outras coisas. Todos os biólogos aceitam a existência da evolução, da mesma forma que todos os astrônomos e físicos aceitam o fato de que a Terra gira em torno do Sol e não vice-versa. E mais, está claro que Darwin tinha realmente razão quando disse que a seleção natural era o principal mecanismo ou agente responsável pelas mudanças ocorridas durante a evolução. E por seleção natural entendemos os resultados das variantes favoráveis que deixam a cada geração um pouquinho mais de descendentes do que as outras, sobretudo as menos favoráveis. E então, gradualmente, você tem o que Herbert Spencer chamou pela primeira vez sobrevivência do mais apto, que, na verdade, deveria ter sido chamado de a sobrevivência e reprodução do mais apto que o outro. Assim, você tem uma melhora em todos os sentidos através da seleção natural. Seleção natural. Um filme da Enciclopédia Britânica. Versão brasileira, Álamo. Nós sabemos que as variações ocorrem dentro de uma espécie. Nos tempos de Darwin, a forma clara das mariposas era comum na Inglaterra. As variantes escuras destas mariposas eram raras. Hoje em dia, a forma escura é comum e a clara é rara. Essa mudança na cor tem sido observada em muitas espécies de mariposas. Isso é uma resposta a algum fator novo no ambiente? Por exemplo, este? O crescimento da industrialização coincidiu com o aparecimento da forma escura da mariposa na Inglaterra. E as formas escuras são mais numerosas nas áreas industrializadas. A fumaça da fábrica é um fator significante nesta mudança? Longe da influência da fumaça da fábrica, o ambiente é diferente. Os troncos das árvores são de coloração clara e há uma grande quantidade de líquens. Para testar certos fatores ambientais na seleção natural, um biólogo de Oxford, Dr. H.B.D. Kettlewell, planejou uma série de experimentos. Criou milhares de mariposas, tanto claras quanto escuras. Estabeleceu uma área em uma região não poluída de Dorset, no sul da Inglaterra. Escolheu uma floresta isolada para impedir que as mariposas se dispersassem quando liberadas na população local. Armadilhas especiais foram colocadas para recapturar as que sobrevivessem. Antes de liberar as mariposas, Kettlewell marcou-as com um ponto de tinta de celulose. Assim, poderiam ser identificadas caso fossem recapturadas. Um determinado número de mariposas, tanto das variantes claras quanto das escuras, foi liberado nos lugares de descanso diurno habituais. Para o olho humano, a forma escura se destaca, enquanto que a forma clara é quase invisível contra os troncos de árvores recobertos de líquens. Um esconderijo foi construído de forma que as mariposas e seus predadores naturais, os pássaros, pudessem ser observados e fotografados. Algumas vezes, o pássaro poderia inicialmente ser atraído por uma mariposa escura, podendo depois pegar uma clara. Porém, as observações mostraram que os predadores comem preferencialmente as mariposas escuras, que sobressaem. 24 horas depois, quando as mariposas foram recuperadas, havia 3 vezes mais mariposas claras do que escuras. O experimento foi repetido próximo à área industrial de Birmingham. Aqui, mais de um século de industrialização enegreceu as árvores, tornando chamativa a forma clara das mariposas, enquanto que a forma escura
é quase invisível. As mariposas escuras não chamativas foram, na maior parte, ignoradas pelos pássaros. Novamente, 3 vezes mais mariposas não chamativas foram recapturadas. O experimento de Catterwell demonstra claramente como pássaros predadores atuam como agentes seletivos em populações de mariposas. Evidência moderna do processo de seleção natural. Há alguns anos, botânicos investigam mecanismos evolutivos nas plantas. Em Stanford, na Califórnia, fica o Departamento de Biologia Vegetal da Instituição Carnegie, de Washington. Nas plantas, como em outros organismos, as variações são produzidas por mutação e por recombinação genética. Variações em diferentes populações de uma espécie ocorrem em uma grande variedade de ambientes, como nos mímulos, e por isso constitui um material ideal de estudo. Por exemplo, esta espécie de mímulos é encontrada em ambientes ao nível do mar, próximo a Stanford. Esta espécie cresce normalmente a uma altitude de 3.000 metros, próximo ao Parque Nacional Yosemite. Nítidas diferenças podem ser observadas em caracteres como tamanho e padrão da folha ou tamanho e forma da flor. Este híbrido de mímulos é resultado de um cruzamento entre as variantes de Stanford e Yosemite e herdou características de cada uma delas. Plantas cultivadas a partir de partes cortadas de uma mesma planta fornecem indivíduos geneticamente idênticos. Uma grande vantagem em estudos de seleção. Estas plantas geneticamente idênticas pertencem ao mesmo clone. Plantas de regiões climáticas diferentes são cultivadas no laboratório de Stanford para serem replantadas a diferentes altitudes. O jardim de Stanford é próximo ao nível do mar. Aqui, espécimes de vários clones são criados para estudar os efeitos do ambiente. Por exemplo, no jardim de Stanford, plantas da região florescem em meados de junho, como também os clones de altitudes um pouco maiores. Porém, poucos indivíduos dos clones alpinos sobrevivem neste ambiente ao nível do mar. Mas híbridos de clones alpinos e da região são vigorosos. Outro jardim é mantido a uma altitude de 1.400 metros, próximo a Mather, na Califórnia. Neste jardim, plantas de clones que ocorrem na região estão florescendo. Mas plantas de clones do nível do mar não estão. Clones alpinos tampouco sobreviveram. Porém, um híbrido vigoroso já está em flor. O jardim de Timberline, próximo ao Yosemite, fica a uma altitude de 3.000 metros. Se nós formos lá no fim da primavera, provavelmente encontraremos condições de inverno. Este ambiente tem estações férteis muito curtas. Aqui, apenas os clones alpinos nativos sobrevivem. Estudos de campo são apenas o começo. Estas plantas são objeto de estudo detalhado em laboratório. Por exemplo, a estufa é usada em experimentos para determinar o papel de fatores físicos, como temperatura e luz, na seleção natural. Poderiam passar-se anos até que entendêssemos os mecanismos adaptativos da planta propriamente dita. A distribuição de mosquitos tem sido controlada pelo mundo através de agentes altamente seletivos, os novos inseticidas. Eles têm sido usados eficientemente pela Organização Mundial da Saúde na sua campanha contra a malária. Mas mais de 10% das populações de mosquitos do mundo
são atualmente resistentes aos novos inseticidas. Além disso, conhecem-se bem mais que 100 outras espécies com populações resistentes. Como isso aconteceu? A Universidade de Ontário Ocidental é um dos vários lugares onde cientistas do mundo inteiro estudam o problema da resistência dos insetos a inseticidas. Neste papel, há milhares de ovos de Aedes aegypti, o mosquito que transmite a febre amarela. São ovos de uma população normal ou selvagem da região de Penang, na Himalaia. Eles só eclodirão quando imersos em água. Após eclodirem, as larvas serão divididas em 2 grupos. Deixaremos que metade delas se desenvolva normalmente. As larvas remanescentes são expostas a alta concentração de DDT. Após várias horas, as larvas são examinadas. Apenas cerca de 5% sobreviveram. O DDT atuou como agente seletivo nesta população. Os poucos sobreviventes puderam se desenvolver até a fase adulta e produzir descendentes. Um teste padrão para a sensibilidade ao DDT pode ser feito em amostras de cada população. O teste foi desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde para aplicação em campo pelo mundo. Os papéis colocados nas garrafas estão impregnados de uma concentração conhecida de DDT. Mosquitos, tanto de populações normais quanto resistentes, são transferidos para tubos, onde serão expostos ao DDT por 1 hora. Posteriormente, quando os mosquitos foram examinados, todos os das populações normais estavam mortos. A maior parte da população resistente sobreviveu. A pressão seletiva do DDT poderia ser repetida por 5 ou 6 gerações. A prole dos mosquitos resistentes pode ser testada enquanto ainda está no estágio larval. Novamente, nós usamos um teste padrão desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde. DDT e outros inseticidas são obtidos em diferentes concentrações que são aplicadas a amostras de larvas divididas cuidadosamente em igual número. Após 24 horas, as larvas são checadas e o número de mortos contado. Aqui nós vemos o resultado de concentrações crescentes na população resistente. A resistência é claramente herdada pelas larvas. Nós comparamos os resultados com aqueles obtidos na população normal. Quando a dosagem e a mortalidade são plotadas, a curva resultante mostra que a mortalidade da população normal cresce com a concentração de DDT. Mas, com a nossa população experimental, a curva ficou estável, mostrando que o DDT, atuando como agente seletivo, produziu uma população resistente. Agentes seletivos na natureza raramente são tão extremos como aquele produzido por DDT, mas todos atuam nas variantes da população do mesmo modo. Como dizia Darwin, a preservação das variantes favoráveis e a eliminação das prejudiciais é o que chamamos de seleção natural.
A Vida nas Cavernas. Um filme da Enciclopédia Britânica. Versão brasileira, Álamo. O ambiente das cavernas é sempre escuro e carece de plantas verdes. As bactérias e fungos são os únicos organismos existentes. Os animais das cavernas encontram seu alimento fora da caverna e comem os alimentos trazidos para dentro da caverna ou rapinam outros habitantes das cavernas. Os organismos das cavernas são aparentados com os da superfície do solo, mas se adaptam à vida na escuridão. Eu sou biólogo e me interesso pela vida das cavernas. Estes são alguns espécimes que coletamos numa caverna durante uma recente viagem de campo. Tenho também anotações sobre nossas observações. As cavernas, assim como o espaço exterior, oferecem muitas oportunidades para explorações adicionais. Assim, nosso interesse pelo desconhecido se dirige para baixo, ao interior da Terra. Uma caverna é de particular interesse para o biólogo por tratar-se de um ambiente com condições físicas muito inusitadas e relativamente constantes. Nas profundezas de uma caverna, a escuridão é constante. O nível de umidade da caverna é geralmente próximo ao ponto de saturação. A temperatura ambiente no decorrer do ano é de aproximadamente 13 graus centígrados e varia muito pouco devido ao efeito isolante da rocha. Aqui não há plantas verdes. Na absoluta escuridão da caverna, a vida vegetal se limita a alguns tipos de fungos e bactérias cuja atividade não resulta na produção de nova energia alimentar. No entanto, a vida penetrou com sucesso no isolamento das cavernas profundas. Um resultado do isolamento contínuo foi o desenvolvimento de novas espécies e subespécies. Isto é conhecido como especiação. Espécies características de diferentes sistemas de cavernas estão em evolução, como este besouro cavernícola sem olhos. Temos aqui um desses besouros sem olhos só encontrados em cavernas. Para comparação, temos aqui este outro besouro que vive na superfície do solo e que está estreitamente relacionado com o anterior. Este exemplar foi coletado sobre o solo na mesma região. Em várias cavernas não conectadas da região, temos encontrado espécies diferentes, mas relacionadas entre si e ao mesmo parente na superfície. Essa evidência é a base deste diagrama. As espécies ou subespécies novas encontradas em diferentes cavernas das mesmas regiões têm evoluído a partir de um ancestral comum que em algum momento viveu na superfície. Originalmente, este ancestral desceu para as cavernas daquela localidade. O mesmo ocorre em outros sistemas de cavernas de muitas partes do mundo. Em diferentes regiões serão encontrados animais diferentes. Aparentemente, o isolamento geográfico de sistemas de cavernas não conectadas é o principal responsável por esta especiação. Em casos semelhantes aos destas duas cavernas não conectadas por uma passagem subterrânea, não ocorre intercruzamento dos indivíduos. E com o tempo, podem aparecer duas espécies diferentes. Mas no caso destas outras duas cavernas, conectadas por uma passagem subterrânea, os indivíduos de uma mesma espécie formarão uma única população intercruzante e continuarão sendo uma única espécie. As águas superficiais, porém, carregam com frequência folhas e outros tipos de matéria orgânica para o interior da caverna.
A quantidade de água em uma caverna varia com as chuvas e é a variável física mais importante neste tipo de ambiente. Há alguns animais, como os morcegos, que vivem só parte do tempo embaixo da terra. Eles precisam regressar periodicamente à superfície, onde se alimentam de insetos. Porque trazem alimento do exterior, os morcegos constituem um dos elos mais importantes na alimentação do resto da população da caverna. Um extraordinário aparelho de radar que utiliza sons de frequência muito alta lhes permite voar em espaços confinados e totalmente escuros. Apenas as frequências mais baixas dos sons produzidos por morcegos podem ser captados por ouvidos humanos. Os excrementos dos morcegos, chamados guano, são depositados em grandes quantidades no chão de muitas cavernas. Nessas cavernas, o guano é uma das fontes básicas de energia alimentar para aqueles animais de vida totalmente subterrânea. Animais como os colêmbolos, isópodes, platihelmintos, opiliões e grilos. Um biólogo se ocupa principalmente daqueles organismos das cavernas cujas modificações evolutivas tornam impossível para eles viver em qualquer outro lugar. As modificações mais importantes são a perda do pigmento e de olhos funcionais. Algumas espécies de peixes cavernícolas cegos possuem papilas extremamente sensíveis na cabeça e região maxilar que aparentemente detectam vibrações na água. Este camarão de água doce das cavernas, além da redução dos olhos e da pigmentação, tem antenas relativamente mais longas e sensíveis do que outras espécies que chegam à caverna. Esta espécie de salamandra cavernícola tem olhos rudimentares. Isso sugere que a salamandra sofreu uma adaptação apenas parcial à vida nas cavernas. Por fim, ela provavelmente se tornará completamente cega. Organismos terrestres como o opilião das cavernas são extremamente sensíveis a variações de temperatura, umidade e correntes de ar. O segundo par de patas funciona como uma antena para compensar a perda dos olhos. Explorar a comunidade de uma caverna amplia nosso conhecimento das características regressivas, porém evolutivas, da vida cavernícola. Por exemplo, por que os animais das cavernas são predominantemente brancos e cegos? Sabemos que mutações que resultam na redução dos olhos e da pigmentação ocorrem em todo o reino animal. Na superfície, onde a visão e a pigmentação são necessárias para sobreviver, essas formas provavelmente seriam eliminadas. Nas cavernas, no entanto, onde a pigmentação e a visão não são necessárias, essas formas conseguem sobreviver. A perda por mutação é regularmente acompanhada da aquisição de uma característica nova, originada por mutação e seleção natural, como as antenas relativamente mais longas e sensíveis deste camarão de água doce cego. Isso significa que, em determinados ambientes, essa nova forma está de fato melhor equipada para a sobrevivência do que a forma original. Para o mutante cego e branco, a caverna é um ambiente favorável. Se desabar o teto da caverna e a luz penetrar no seu interior, sua população característica provavelmente será extinta. É muito pouco provável que as criaturas da caverna conseguiriam se adaptar ao ambiente da superfície. O preço da sobrevivência foi a especialização extrema e a evolução regressiva.
Portanto, o estudo da vida nas cavernas fornece pistas especiais para a questão central da adaptação e evolução. Outro aspecto importante do estudo da vida das cavernas diz respeito à sua teia alimentar. Como em qualquer outra comunidade, as plantas e os animais de uma caverna se relacionam através de uma teia alimentar. A fonte inicial de energia é o Sol. As plantas verdes transformam a energia solar em uma forma utilizável de energia. Morcegos, grilos e outros habitantes da caverna procuram seu alimento fora dela. Seus excrementos são comidos por outros organismos cavernícolas. Aqueles que se alimentam de restos, chamados necrófagos, são por sua vez comidos por predadores. O ciclo aumenta ainda devido à presença de restos trazidos pelas correntes. Animais mortos dentro da caverna ou visitantes do exterior também contribuem na teia alimentar. Como ecólogo, eu estou tentando aprender cada vez mais e mais como o ambiente cavernícola afeta as plantas e animais que nele habitam. A pesquisa de um bioma tão inusual fornece dados para entender alguns dos mecanismos da evolução das espécies. Revela também as interações ecológicas que ocorrem em uma comunidade sem luz. Um filme da Enciclopédia Britânica. Versão brasileira, Álamo. Ecologia de uma fonte térmica. A vida em altas temperaturas. Na superfície da Terra há uma biosfera dinâmica. Plantas e animais interagindo no ambiente físico. Para entender seu ambiente, o homem estuda as condições de luz, umidade e temperatura que determinam a sobrevivência dos organismos. Investigando ambientes extremos, o homem descobre os limites físicos da vida. O Dr. Thomas Brock investiga há muitos anos a tolerância dos organismos a temperaturas extremas. O que ele está aprendendo nos permite ampliar nosso conhecimento sobre a evolução da vida e sobre os efeitos da poluição térmica em ambientes aquáticos. O vapor se eleva do solo e da água, aquecido pela lava derretida nas profundezas da Terra. Inicialmente, esta área termal parece hostil à vida. No entanto, este é um laboratório natural, ideal para o estudo de organismos que vivem em altas temperaturas. Trata-se de uma área preservada e protegida no Parque Nacional de Yellowstone. Aqui o solo é macio e poroso, condição induzida pelo gás e pelo vapor que se elevam através dele. Os gases quentes são responsáveis pela formação de cristais de enxofre. O solo é altamente ácido.
as condições não são adequadas para formas de vida mais evoluídas. Aqui, o fator ambiental limitante mais importante é a temperatura. Poucos centímetros abaixo do solo, a temperatura é de 91 graus centígrados. E isso significa que, a uma maior profundidade, a temperatura é muito mais elevada. O calor e a pressão excessivos, originados nas profundezas da Terra, impulsionam a água fervente para a superfície. O aumento da pressão de vapor empurra a água que se eleva a grande altura, formando geysers espetaculares. Em Yellowstone, existem mais de 100 geysers, mas as fontes térmicas são ainda mais frequentes. A água dos canais de escoamento esfria à medida que se afasta da nascente. A água permanece quente no centro do canal e esfria perto das margens, formando um gradiente de temperatura na forma de um V. O padrão, em forma de V, determina os limites superiores de temperatura nos quais vários organismos podem crescer. Em uma tentativa de coletar espécimes, lâminas de vidro são montadas em um painel especialmente desenhado para esse fim. O painel é colocado na nascente, onde se registram as temperaturas mais elevadas. Quando presentes na água, os organismos microscópicos aderirão ao vidro e começarão a crescer. O painel permanecerá na água durante vários dias. Devido à altitude de Yellowstone, a água ferve a 93 graus centígrados, enquanto que ao nível do mar, a temperatura de ebulição é de 100 graus centígrados. Na nascente, a temperatura da água é de 91 graus centígrados, muito mais elevada do que aquela na qual peixes e outros animais podem sobreviver. No canal de escoamento perto da fonte, a água abaixou levemente para 88 graus centígrados. Tufos de material rosa não observados na região de temperatura mais elevada são coletados para posterior estudo. À medida que desce o canal, a água continua esfriando e chega a 75 graus centígrados. O material rosa é substituído por material amarelo. Uma amostra é coletada. Descendo um pouco mais o canal, aparecem os primeiros sinais de atividade fotossintetizante, algas verde-azuladas. Nos locais onde a temperatura da água é inferior a 70 graus centígrados, surge um denso emaranhado de algas verde-azuladas. Para determinar sua composição, se coleta uma amostra tubular que revela camadas de diferentes cores sob a superfície verde do emaranhado. Dois dias mais tarde, o Dr. Brock regressa para completar a amostragem. Ele coletou espécimes em faixas de temperatura do canal, onde a presença de organismos era evidente. Agora, a amostragem da fonte está completa. A lâmina é examinada em um microscópio de alta resolução. Surpreendentemente, bactérias filamentosas e bastonetes cresceram sobre o vidro, umas poucas espécies capazes de suportar o estresse provocado pela água fervente. As amostras do canal são agora examinadas.
Os materiais rosa e amarelo são também bactérias, filamentos compridos que crescem abundantemente na água de temperatura 3 graus inferior à da fonte fervente. A amostra tubular revela a presença de algas verde-azuladas apenas na parte superior, onde há disponibilidade de energia luminosa para a fotossíntese. Ao contrário das amostras de bactérias, as algas não crescem em temperaturas superiores a 70 graus centígrados. Embaixo da camada de algas, bactérias alaranjadas formam camadas delgadas. Uma substância gelatinosa mantém as bactérias juntas, dando uma consistência espessa ao emaranhado. Estas amostras evidenciam a existência de diferentes limites superiores de temperatura para diferentes grupos de organismos. Os canais de escoamento dos geysers e das fontes térmicas desembocam em um rio de montanha, grande e de águas frias, o Firehole. A água quente forma uma fonte natural de poluição térmica, aumentando em alguns locais em 17 graus a temperatura do rio. As fontes térmicas, os canais de escoamento e o rio fornecem um laboratório natural para o estudo contínuo do efeito de altas temperaturas nos ecossistemas. Além do calor, a acidez da água é mais um fator que provoca estresse no ambiente das fontes térmicas. O gás sulfídrico que se origina nas profundezas da Terra é transformado em ácido sulfúrico. Algumas fontes térmicas têm um teor de acidez superior a outras. A acidez da água é medida com um pH-ômetro. Um pH 2 é uma condição extremamente ácida, semelhante à do suco gástrico. Os ácidos são poluentes industriais frequentes. Portanto, a compreensão deste ambiente pode nos ajudar a predizer as consequências da poluição ácida. Estas bactérias de forma esférica requerem um ambiente quente e ácido para proliferar. Nos locais onde a água, de elevada acidez, esfriou para 55 graus centígrados, forma-se um emaranhado espesso de um tipo de alga que precisa de um meio ácido para crescer. Esta alga é completamente diferente daquelas encontradas em águas neutras. Os organismos das comunidades das fontes térmicas estão adaptados às mudanças das condições ambientais. A resposta das algas a variações na intensidade luminosa é observada quase que de imediato, como pode ser demonstrado com este filtro. As algas que se encontram sob o filtro recebem menos luz do que aquelas nas áreas adjacentes. Uma semana mais tarde, essas algas aumentaram seu conteúdo de clorofila, como é demonstrado pela sua coloração verde. Uma sequência de dias nublados provocará uma mudança de cor semelhante. No verão, os grandes terraços minerais que rodeiam algumas fontes térmicas adquirem uma coloração brilhante, alaranjada ou amarela. Durante o inverno, esses mesmos terraços se tornam verde escuros. O vapor, o aumento da nebulosidade e a redução das horas de luz solar resultam na redução da intensidade luminosa. Essa diminuição causa um aumento do teor de clorofila das algas. Com mais clorofila, as algas podem captar mais luz. A capacidade de se adaptar a intensidades variáveis de luz permite às algas manter seu crescimento e atividade fotossintetizante no nível máximo de eficiência durante o ano todo. A alguns centímetros acima dos terraços, a temperatura do ar está muito abaixo do ponto de congelamento. No entanto, a temperatura da água nas áreas termais permanece invariável.
A temperatura constante da água tem um efeito marcante no ecossistema criado pela área termal. Tanto os estágios larvais quanto os adultos das moscas efidrídeas se alimentam do emaranhado de algas. Grandes massas de ovos são frequentemente encontradas durante os meses de inverno. As moscas adultas raramente se afastam mais do que alguns centímetros do emaranhado, já que a baixa temperatura poderia ser fatal. A área termal atrai animais de maior porte. Os alces se alimentam no rio não congelado da área termal, onde crescem plantas e algas. A área termal, pela ausência de neve, oferece refúgio para esses grandes mamíferos durante o longo e rigoroso inverno. O conhecimento obtido nos estudos feitos em Yellowstone não poderia ser adquirido em nenhum outro lugar, e é de grande importância para nossa compreensão da poluição ambiental e da natureza da vida propriamente dita. No inverno ou no verão, é uma área natural única, de enorme interesse para a ciência. O Parque Nacional de Yellowstone é um laboratório imperturbado, ao ar livre, de beleza e estímulo inigualáveis. E deve permanecer assim para que toda a humanidade possa desfrutar dele e estudá-lo. Hereditariedade. Versão brasileira, Álamo. A Terra está coberta de diferentes formas de vida. Nós, os humanos, somos apenas uma das formas, uma das espécies. Cada espécie permanece a mesma, mas numa mesma espécie há diferenças entre os indivíduos. O que causa essas diferenças? Por que as espécies permanecem as mesmas? As plantas e os animais parecem muito iguais de uma geração à outra. Das vacas originam-se bezerros. Dos pinheiros vêm pinheiros. Mas nem todas as vacas, nem todos os pinheiros, nem todos os seres humanos são iguais. O indivíduo começa a vida de um óvulo fertilizado. Esta célula recebe informações do pai e da mãe. A informação está codificada no seu núcleo. Nesta imagem aumentada de um ovo de vertebrado, as células são vistas em divisão, duplicando-se continuamente. As células formam diferentes tipos de tecidos. Os tecidos são separados em órgãos que desempenham funções especializadas. O resultado é um organismo inteiro, complexo e único, derivado da informação contida em uma única célula. Os arqueólogos encontraram evidências de que, pelo menos desde que surgiram povoamentos humanos, as pessoas tentaram cruzar seletivamente plantas e animais. As experiências muitas vezes funcionaram. Novas linhagens de animais foram produzidas, os cereais foram melhorados, mas os criadores obtinham seus resultados através de tentativas nem sempre com sucesso. Eles não compreendiam os mecanismos da hereditariedade. Há unidades no interior da célula que são responsáveis tanto pela uniformidade de uma espécie como pelas diferenças entre os indivíduos. Os cromossomos que se encontram no núcleo celular contêm essas unidades da hereditariedade denominadas genes. Os cromossomos são os portadores dos genes.
Os genes são constituídos de cadeias de proteínas ligadas ao ácido desoxirribonucleico, cuja sigla é ADN, responsável pela transmissão das características genéticas. A molécula do ADN é algo assim como uma escada de mão que tivesse sido torcida. As partes verticais são ligadas por moléculas menores que formam os degraus. As moléculas menores são constituídas por 4 tipos diferentes. Essas 4 moléculas, repetidas muitas vezes em sequências diferentes, constituem os genes. O fato extraordinário com relação ao ADN é que ele é capaz de fazer cópias de si mesmo, de modo que um conjunto de informações idênticas pode ser providenciado para cada célula nova que é produzida de geração a geração. O núcleo da célula contém 23 pares de cromossomos. Cada cromossomo possui de algumas centenas a alguns milhares de genes. Os genes, como os cromossomos, existem em pares, estimando-se que haja cerca de 25 mil pares em cada núcleo celular. Esses 2 ovos grandes e os muitos espermatozoides que os envolvem são células sexuais ou gametas. As células sexuais formadas nos órgãos reprodutores têm um número de cromossomos reduzido à metade. Elas foram produzidas por uma separação dos cromossomos emparelhados. Cada gameta contém apenas um membro do par de cromossomos. Na união sexual, o esperma do pai se une com o óvulo formado pela mãe para originar um novo indivíduo. A nova célula formada dessa união tem o número correto de pares de cromossomos para a espécie. A nova célula contém genes do pai e da mãe. O número possível de combinações de genes que pode existir nestas células é tão grande que foge à imaginação. Não é infinito, mas atinge a casa dos trilhões. A combinação exata dos genes recebidos por um novo indivíduo é governada estritamente pelo acaso. Os genes são muito estáveis. A informação codificada por eles proporciona uma continuidade do passado para o futuro. A informação passou e permaneceu quase inalterada, através do óvulo fertilizado de incontáveis gerações. Porém, apesar dos genes serem muito estáveis, ocorrem mudanças. Para as nossas finalidades, os genes podem ser imaginados como cadeias emparelhadas de unidades com milhares de unidades de comprimento. Ocasionalmente, um gene é modificado. Quando um gene se modifica, ele continua a copiar-se em sua forma modificada. Uma modificação em um gene é chamada mutação. Contudo, como os organismos possuem números muito grandes de genes, é bastante elevada a chance de que haja uma mutação em um organismo. No ser humano, há 2 chances em 5 de haver mutação no gene. Os genes, muitas vezes, não têm efeitos aparentes no organismo. É preciso lembrar que os genes vêm aos pares. As mutações que ocorrem naturalmente são governadas inteiramente pelo acaso. A taxa de mutação, contudo, pode ser modificada por vários agentes, feitos pelo homem, naturais, raio-x e radiação atômica. Ocorre um defeito genético importante quando há variação no número de cromossomos ou quando uma grande porção de um fica preso ao outro. O resultado, em ambos os casos, é um desequilíbrio com efeitos geralmente perniciosos. O número normal de cromossomos no ser humano é de 46 ou 23 pares. A maioria das crianças que nasce com a síndrome de Down, mais conhecida por mongolismo, apresenta 47 cromossomos. Para uma mulher de qualquer idade que já tenha dado à luz uma criança portadora do mongolismo, existe um alto risco, cerca de 1 para 5, de que venha a ter outra criança com esta doença. Hoje em dia existe a possibilidade do aconselhamento genético para futuros pais que pensam serem portadores de defeitos genéticos que possam ser transmitidos aos seus filhos. Um instrumento poderoso no aconselhamento genético é a técnica da amniocentese. O feto encontra-se dentro de uma bolsa cheia de líquido amniótico.
Células retiradas desse líquido mostram a estrutura cromossômica do feto. Estas células são cultivadas, montadas em uma lâmina e coradas, a fim de tornar visíveis os cromossomos. Elas são então fotografadas através de um microscópio. A estrutura visível dos cromossomos corados pode revelar cerca de 40 defeitos genéticos, incluindo o mongolismo antes do nascimento. Outro tipo de defeito genético é uma doença chamada anemia falciforme. É uma doença crônica, hereditária, e que acomete quase exclusivamente indivíduos de raça negra e povos de origem africana e mediterrânea. O gene da célula falciforme produz uma hemoglobina defeituosa que faz com que os glóbulos vermelhos assumam formas alongadas, falciformes, que tendem a se agrupar, bloqueando o curso do oxigênio para os tecidos vitais. O gene produtor de células falciformes, todavia, também tem um defeito benéfico. Aqueles que trazem o gene em apenas um dos cromossomos têm uma resistência à malária, que é uma doença mortal na África e nos países que circundam o Mediterrâneo. Infelizmente, aqueles que herdam o gene do pai e da mãe trazem o gene em ambos os cromossomos e sofrem os efeitos debilitantes e muitas vezes fatais da anemia falciforme. Simples testes sanguíneos podem revelar se determinada pessoa é portadora do gene para células falciformes. Esta informação pode ser usada em um aconselhamento genético. Traços paternos, histórias familiares e testes clínicos, tais como tipo sanguíneo e muitos outros, dão ao conselheiro genético informações muito importantes. O que causa admiração não é a existência de defeitos genéticos, mas que, na maioria das vezes, a mensagem incrivelmente complexa contida nos cromossomos surja clara e sem distorções. O indivíduo é único, mas existe grande quantidade de informações genéticas que o indivíduo compartilha com todos os membros da espécie. Todos os seres humanos têm um ancestral comum. Todos no mundo são, de alguma forma, aparentados. Contudo, é claro que um indivíduo isolado tem algumas relações que são mais estreitas que outras. Cada criança de uma família é diferente. E, no entanto, se parece mais com seus irmãos e com seus pais do que com outros indivíduos da comunidade. Existe uma semelhança familiar. Eles têm muitos genes em comum. A abordagem clássica do estudo da genética populacional tem sido a de examinar pequenos grupos de organismos, incluindo seres humanos, que ficaram isolados das influências externas por um considerável período de tempo. Quando esses grupos ficam isolados por um tempo suficiente, transformam-se em pequenas populações. Essas populações isoladas compartilham de muitos genes. Quanto mais longo for o isolamento do grupo, tanto maior o número de pessoas que terão genes em comum. Desenvolve-se uma semelhança grupal. Os indivíduos parecem-se mais com os membros de seu grupo do que com indivíduos estranhos a ele. Trata-se de um tipo especial de agrupamento genético, denominado grupamento gênico. Os geneticistas de populações estudam a constituição genética total de uma população. A história da humanidade tem sido uma constante repetição de isolamento, cruzamento e seleção. Isso vem acontecendo em toda a Terra há milhares de anos. Não é de admirar, pois, que, embora venhamos todos de uma origem comum, haja enormes diferenças entre nós. No espaço de uns 40 mil anos, talvez, os seres humanos expandiram de alguns grupos mínimos de indivíduos para os bilhões que hoje cobrem a Terra. Nesse período, as diversas populações evoluíram e várias línguas e culturas se desenvolveram. Formamos todos uma população com uma história de alternação de isolamento e interação. Compartilhamos muitos genes com todo mundo, mas muito mais com certas subpopulações às quais pertencemos. E mais ainda, com os membros de nossa própria família. Mas, em última análise, é dentro da célula que somos todos definidos.
Os cromossomos trazem a informação que revela nossas verdadeiras identidades. Pertencemos todos a uma mesma espécie. No entanto, somos todos diferentes. Um filme da Enciclopédia Britânica. Classificação dos seres vivos. Versão brasileira Álamo. É assombrosa a diversidade e a quantidade de vida na Terra. Da baleia à ameba. Do deserto ao oceano, dos trópicos aos polos. Os seres vivos cobrem o planeta. Calcula-se que existam aproximadamente 2 milhões de espécies de organismos vivos. Evidentemente, os cientistas que trabalham com seres vivos precisam de instrumentos que os ajudem a lidar com essa profusão de espécies. A ciência da classificação biológica, chamada taxonomia, é o instrumento que os cientistas de todo o mundo utilizam para conhecer os organismos e a maneira como se relacionam entre si para agrupar os organismos com base em várias características e para lhes dar nomes cientificamente úteis. Contudo, a taxonomia não é uma ciência acabada. Ela evolui a cada dia. Em tempos já muito distantes, o homem deu o primeiro passo para a classificação quando atribuiu nomes às coisas. Em geral, dava nome a coisas que eram importantes para ele. É provável que ele não tenha feito muito mais que isso em milhares de anos, na época em que surgiu a civilização e nasceu a escrita. Um passo importante ocorreu na antiga Grécia, uma civilização baseada nas tradições da razão e na curiosidade em relação ao mundo. O filósofo Aristóteles achava que para se compreender alguma coisa era preciso classificá-la de acordo com suas partes. Aristóteles criou uma classificação sistemática de muitos seres vivos, baseando suas ideias sobretudo na observação direta. Por exemplo, dividiu os animais em 2 grandes grupos, os que tinham e os que não tinham sangue. Hoje em dia consideramos incorretas muitas das conclusões de Aristóteles, mas seu método, baseado na observação, e seus agrupamentos sistemáticos de animais com características físicas comuns, influenciou todo o trabalho que estava por vir. Inclusive o de um homem que nasceu na Suécia em 1707, 2000 anos depois da morte de Aristóteles. Carlos Linneu é considerado o pai da taxonomia. Para compreender por quê, vamos examinar alguns problemas da época para ver como Linneu os resolveu. Estes insetos chamam-se em português abelhas.
A abelha chama-se honeybee em inglês. Em espanhol, honeybee é a abeja. Em Swahili, abeja é nyuki. Se cientistas de um país quisessem falar de abelhas com os de outra nação, que nome deveriam usar? A solução está em criar um nome científico, usando uma língua que ninguém mais fala como idioma materno, o latim. Antes de Linneu já se usava o latim havia muito tempo em obras científicas. Os naturalistas usavam expressões latinas quando se referiam a organismos. Antes de Linneu, os nomes científicos eram, na verdade, descrições. Por exemplo, o nome científico para a abelha era Apis pubensis, Thorace subgrisio, Abdomini fusco, Peribus posticis glabris utrinque marginis ciliatis, o que significa abelha peluda com a parte inferior do tórax cinzenta, o abdômen listrado, pés sem pelos situados atrás, com pelos finos em áreas exteriores de ambos os lados. Embora inconvenientes, designações desse tipo eram usadas porque os naturalistas ainda não imaginavam a quantos seres teriam de dar nome. Entretanto, a época de Linneu era de intensa exploração. Cada vez mais os naturalistas estudavam seres vivos. Como dar nomes úteis a todas aquelas plantas e animais? Linneu resolveu o problema. Em seu livro Systema Naturae, descreveu e classificou grande número de organismos. Na 10ª edição, publicada em 1758, ele aprimorou seu método, nomes científicos com apenas 2 palavras. A abelha tornou-se Apis mellifera. A família do cão, Linneu chamou Canis familiaris. A primeira palavra indica o gênero do organismo. A segunda combina-se com a primeira e indica a espécie. Gênero, espécie. Com essas palavras começa a segunda parte da história. A classificação dos seres vivos de acordo com suas relações físicas naturais. Panteras leo. Felis domésticos. Equus equus. Parece evidente que gatos e leões são mais aparentados entre si do que com cavalos. Ambos são carnívoros, possuem dentes adaptados para comer carne. Ambos têm garras. O cavalo é um herbívoro com dentes próprios para triturar. Possui cascos. A zebra é evidentemente aparentada ao cavalo. Vejamos um exemplo menos óbvio. Aqui está um espinheiro. Ele se parece mais com um pinheiro ou com um dente de leão? Bem, acreditem ou não, o espinheiro está mais próximo do dente de leão que do pinheiro. Os espinheiros e os dentes de leão são plantas com flores. O pinheiro não é. Essa característica indica uma diferença fundamental na maneira como as plantas se reproduzem e o método de reprodução é um fator importante na taxonomia. Esse agrupamento é a essência da taxonomia. A unidade básica dessa ciência é a espécie. Para serem considerados pertencentes à mesma espécie, os organismos devem ser capazes de produzir prole fértil em condições naturais. O grupo seguinte é o gênero, que consiste em espécies aparentadas de perto. Por exemplo, Canis é o gênero a que pertencem alguns animais semelhantes ao cão. Canis familiaris, o cão, é parente próximo de Canis latrans, o coiote. E este do lobo, Canis lupus. A parte do nome que se refere ao gênero permanece inalterada, enquanto a segunda parte se modifica. As 2 partes juntas formam o nome da espécie. Agrupamos os seres com base em suas semelhanças. No entanto, há uma hierarquia de semelhanças. Cães e lobos são mais parecidos do que cães e gatos. Contudo, cães e gatos são mais parecidos entre si do que cães e besouros, e estes mais parecidos do que cães e cogumelos. Por isso, os seres são agrupados numa hierarquia de semelhanças.
foram criados 7 níveis principais. O nível fundamental é a espécie. Um grupo de espécies aparentadas de perto constitui um gênero. Um gênero faz parte de uma família. Depois vem a ordem. Depois a classe. Depois o filo. Por fim, o reino. O reino é o maior grupo. Em outras palavras, cães e besouros são mais parecidos do que cães e cogumelos, mas os cães e os cogumelos pertencem a reinos separados. Vejamos como o homem se enquadra nos 7 níveis principais do sistema de classificação. Damos a nós o nome de Homo sapiens, que significa aproximadamente homem que sabe. Assim, fazemos parte do gênero Homo. Somos hoje a única espécie de nosso gênero, mas restos fósseis mostram que no passado houve outras. Pertencemos à família dos hominídeos. Somos também o único gênero dessa família, embora no passado tenha havido outros. Nossa ordem é a dos primatas. Nesse nível temos muitos parentes vivos atualmente. Os chimpanzés, os gorilas e este orangotango são alguns dos mais próximos. A que classe pertencemos? Nossa classe é a dos mamíferos, o que indica que alimentamos os filhos com o leite produzido por glândulas femininas. A seguir vem o filo. Nosso filo é o dos cordados. Em termos simples, esse nome indica que temos uma corda dorsal em torno da qual se organiza o esqueleto. Note-se que à medida que subimos no sistema de classificação, encontramos cada vez mais parentes, mas que passamos a ter cada vez menos elementos em comum com os outros organismos. Por fim, nosso reino. Pertencemos ao reino dos animais. É assim que nos enquadramos no sistema por nós criado. Ao menos essa é a visão de hoje. Mas a taxonomia é uma ciência controversa e sempre em mutação, e é no nível mais básico da classificação, a espécie, que há mais controvérsia. Temos aqui uma falcoeira. Em todo o Polo Norte vivem grupos de falcoeiras. Uma variedade vive aqui. Podem acasalar-se e produzir filhotes férteis com aves que vivem nessa área. Por sua vez, esse grupo pode acasalar-se com outra variedade que vive aqui. O terceiro grupo pode acasalar-se com uma outra população que vive aqui. E o quarto grupo pode acasalar-se com uma quinta variedade que vive aqui. Até agora, todas as aves podem acasalar-se com as vizinhas e produzir prole fértil. Todas as aves parecem pertencer à mesma espécie. Entretanto, a quinta variedade não pode acasalar-se com a primeira. Ao que parece, o primeiro e o quinto grupos são de espécies diferentes. Mas onde termina uma espécie, começa a seguinte. De acordo com Linneu e outros naturalistas de sua época, a espécie é uma entidade fixa, inalterável. Uma espécie é uma espécie, sempre foi essa espécie e sempre será essa espécie. Naquele tempo não se conheciam problemas taxonômicos como os das falcoeiras. Foi então que, mais ou menos 100 anos depois da publicação da 10ª edição do Sistema Naturae, surgiu outro naturalista, Charles Darwin, que alterou o rumo da ciência. Darwin chegou à conclusão de que as espécies mudam com o tempo. Elas evoluem. Não foi o primeiro a pensar assim, mas foi o primeiro a propor um mecanismo evolutivo que fazia sentido e que pudesse ser aceito pela comunidade científica. Eis um fóssil de um estranho animal que recebeu o nome de Archaeopteryx. O fóssil mostra que a criatura possuía penas, tinha asas, parecia uma ave. No entanto, o fóssil tinha outras características. Ao contrário das aves modernas, o Archaeopteryx tinha uma cauda óssea e uma mandíbula provida de dentes, coisa que nenhuma ave atual possui. Claramente possuía garras, mas ao contrário de todas as aves de hoje, não tinha externo. Tudo isso são atributos de um réptil, ou mais precisamente, de um dinossauro. Se depenássemos um Archaeopteryx, provavelmente encontraríamos alguma coisa assim. Um pequeno dinossauro como muitos que existiam no tempo do Archaeopteryx. Como classificá-los?
Era uma ave ou um dinossauro? Como tinha penas, o Archaeopteryx é considerado uma ave, a primeira que se conhece. A maioria dos cientistas o considera uma forma de transição, um organismo que revela uma pequena parte do caminho da evolução. Charles Darwin observou que mesmo numa mesma espécie, nem todos os organismos são idênticos. Cada qual possui traços ligeiramente diferentes. Todo organismo de uma espécie enfrenta muitas pressões durante a vida. Predação, competição por alimento e reprodução, catástrofe, isolamento de outros da mesma espécie. Muitos hão de perecer antes de poderem se reproduzir. Os mais bem-sucedidos serão aqueles cujas características ligeiramente diferentes os ajudam a sobreviver melhor às pressões. Produzirão mais prole, a qual também possuirá as características úteis. No decorrer de milhões de anos, incontáveis gerações passam adiante as características que ajudam o organismo a sobreviver e várias espécies novas podem surgir. Espécies bem diferentes entre si e em relação aos ancestrais comuns. A isso se dá o nome de evolução por seleção natural. A evolução vira de cabeça para o ar a ideia de que as espécies são entidades fixas e imutáveis. A confusão taxonômica não se restringe ao nível da espécie. Ela chega até o mais alto nível de classificação, o reino. No tempo de Linneu, os naturalistas julgavam que só havia 2 reinos, plantas e animais. Hoje, a questão está longe de ser resolvida. Alguns cientistas afirmam que se pode dividir a vida em 3 reinos. Outros já chegaram a propor até 13. De acordo com uma concepção muito aceita, há 5 reinos. São eles, os animais, aquele que o homem divide com centenas de milhares de outros animais. O reino dos vegetais, as plantas. O reino dos fungos, com cogumelos, lêvidos, bolores e fungos. Os outros 2 reinos são os das moneras, que inclui as bactérias, e dos protistas, que compreende muitos organismos unicelulares. A grande maioria desses reinos só pode ser vista através de um microscópio. Talvez esses problemas de classificação nunca venham a ser resolvidos. Hoje em dia, quando tentam classificar e dar nome a uma espécie, os taxonomistas têm de examinar grandes populações de organismos. Existem imensas coleções de espécimes, mas a coleta organizada de campo continua a ser uma parte importante do trabalho dos modernos taxonomistas. O trabalho real, porém, começa no laboratório, onde os espécimes são estudados com mais detalhes. Primeiro, o cientista faz uma seleção preliminar, com base em seu conhecimento do assunto. Ele examina todos os detalhes de um espécime, registrando pormenores aparentemente sem importância, como o número e a posição dos pelos no corpo da larva de um inseto. Às vezes, estuda a bioquímica de um organismo. Pode até examinar os cromossomos e usá-los como base para o agrupamento. O cientista pode recorrer a livros. Cada livro está organizado de acordo com o sistema de classificação atual. Ou ele pode recorrer à coleção de insetos de seu laboratório. A coleção é organizada de acordo com o sistema de classificação. Imaginem só como seria trabalhar com esses espécimes se não estivessem organizados sistematicamente. Acredita-se que existam centenas de milhares de espécies de insetos que formam uma pequena parte do reino animal. Conhecemos cerca de 1 milhão de espécies de animais. Mais ou menos meio milhão de espécies de plantas. Cerca de 100 mil espécies de fungos.
aproximadamente 5.000 espécies de moneras e cerca de 65.000 espécies de protistas. É evidente que, com tantos seres vivos cobrindo o mundo, se quisermos conhecê-los e transmitir esse conhecimento, temos de classificá-los. A taxonomia não é uma ciência perfeita e fixa, e sim um sistema de uma criação do Homo sapiens, um instrumento que se modifica à medida que o utilizamos, que nos ajuda a conhecer nosso mundo e a nós mesmos.